quase 6 décadas, mais precisamente a partir do ano de 1964, o Brasil viveu um dos períodos mais sombrios da sua história, deixando marcas profundas em nossa sociedade. Enfrentamos censura, tortura, atrocidades, mortes. Hoje, o horror voltou a bater à nossa porta. Fake news, discursos de ódio, violência, depredação do patrimônio público. Por mais que esses temas tragam tristeza e sofrimento, é importante que jamais sejam esquecidos. Essa é a proposta da semana Passado Presente. Lembrar a brutalidade da ditadura militar e refletir sobre os ataques recentes à nossa democracia. No debate de hoje, falaremos sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil e os ataques à democracia que ocorreram no dia 8 de janeiro desse ano. Para compor a nossa mesa, nós temos o prazer em receber o filósofo e cientista social Marcos Nobre e o jornalista, doutor em ciência política, Bruno Paz Manso. Marcos Nobre é autor do livro Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro, que traça a linha do tempo dos acontecimentos desde as manifestações de junho de 2013 e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Bruno Paz Manso, por sua vez, publicou A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. O livro, que se desdobrou em um podcast, traz um retrato da ascensão das milícias pelo país, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos à TV Brasil. E eu queria começar esse nosso debate, Marcos, perguntando para você exatamente essa linha do tempo que você traça até chegar nessa ascensão do bolsonarismo, né, e que você identifica, então, naquelas manifestações em junho de 2013. Ali já estava a semente dessa ascensão do bolsonarismo que a gente vê explodir em 2018? Oi, Cristina. Oi, Bruno. É muito bom estar com vocês aqui para discutir um tema tão importante. Então, Cristina, eu acho que não tem linha reta, né, entre junho de 2013 e a eleição de Bolsonaro. Eu acho que é um caminho muito acidentado. A construção democrática foi muito difícil no Brasil. A redemocratização foi um processo muito complicado, mas tem um dado que é muito importante para a gente entender isso, que eu acho que é o seguinte: ditaduras demoram para morrer. Então, democracia demora para ser construída, ela é facilmente destruída quando a gente não tem uma cultura democrática consolidada. Então, acho que junho de 2013 foi o sinal de que a maneira como a democracia brasileira tinha sido implantada a partir de 1985, o processo de redemocratização, ela não era mais suficiente para as pessoas. Então, as pessoas não se sentiam representadas por aquela maneira de funcionar da democracia. E elas queriam alternativas. Só que as alternativas não surgiram, porque o sistema político brasileiro se recusou a se autorreformar e a se abrir para essas energias novas, para essas maneiras novas de ver e de fazer política. E aí o que acontece? Ditaduras demoram a morrer porque, no caso da ditadura brasileira, você tem aí 21 anos de ditadura, você produz pelo menos 2 gerações de pessoas autoritárias, né? E essas pessoas não desaparecem, né? Elas podem ser convencidas de que a democracia é melhor do que o autoritarismo, mas tem uma parte que não se deixa convencer e que se reproduz. Então, isso é um problema. Por isso a gente precisa discutir aqui a ditadura e, sobretudo, trazer para o presente o passado, como diz o nosso tema da nossa série, para ficar claro que as imagens que os defensores da ditadura passam são imagens falsas, né? São imagens de um passado idealizado e que nada tinha de róseo nem de maravilhoso, muito pelo contrário. Eu quero aproveitar, então, justamente esse ponto aqui que você nos deixa e pedir para o Bruno
nos trazer o tema das milícias, porque ao mesmo tempo em que a gente vê quase que simultaneamente, né, a gente vê a ascensão do bolsonarismo, a gente vê também o processo de fortalecimento das milícias. Claro que esse é um processo que vem de algum tempo, né, tem sua origem lá atrás, mas ele se fortalece também mais ou menos com a ascensão do bolsonarismo. Então, Bruno, eu te pergunto, onde é que você identifica essa origem do fenômeno das milícias, né? As milícias como a gente conhece hoje, né? E até para você explicar também para a gente o que são as milícias hoje e a conexão delas com o bolsonarismo. Olá, Cristina. Olá, Marcos. Um prazer aprender com você e estar aqui com vocês, trocar essa ideia. Bom, as milícias são grupos armados formados por policiais e agentes de segurança, agora também por civis, que a partir do controle armado dos territórios extraem o máximo de receitas de atividades criminais dessas áreas controladas na cidade do Rio de Janeiro, né? Hoje, mais de 50% do território, segundo alguns levantamentos, são controlados por milícias e esses grupos ganham dinheiro, impõem a lei, impõem uma espécie de tirania territorial para ganhar dinheiro a partir desses controles. Eu acho que vem num histórico importante que talvez com o bolsonarismo ganha uma dimensão e uma importância diferente, porque surge, e eu faço essa história dos esquadrões da morte até os dias de hoje, porque surge a partir do processo de urbanização das cidades. Eu acho que isso é muito importante na história do Brasil, essa grande transformação, quando o campo vem viver nas cidades, e as cidades têm dificuldade de lidar com essa chegada e trabalhar com essa alocação de pessoas que viviam aqui. A segurança pública foi, de alguma forma, um instrumento visto para lidar com o controle dessas pessoas que viviam nos bairros violentos. E a violência nesse processo passou a ser vista, em vez de um problema, como uma solução para a produção de ordem. A violência policial e a violência das autoridades e a guerra contra aqueles que chegavam nas cidades e passavam a ser vistos de forma ameaçadora, representantes da desordem, do descontrole, tudo mais, passaram a ser controlados pela violência institucional, que vai se transfigurando em diversos formatos. Surgem grupos de extermínio na Baixada Fluminense, aqui em São Paulo surgem os justiceiros, sempre com essa visão de que a violência, em vez de um problema, é uma solução, né, de produção de ordem. E isso vai se transformando, tem um momento importante, que é a chegada do tráfico de drogas nas economias dessas cidades, a partir das grandes exportações de cocaína vindo aqui da região, da América do Sul, dos Andes. O Brasil vira um corredor, se cria uma economia importante nas cidades. Esses grupos que passam a atuar nessas atividades criminais também se armam, passam a disputar território e, no Rio de Janeiro em especial, passam a controlar território para vender as drogas no varejo. Cria-se um trauma muito grande em decorrência no Rio das disputas por territórios, de facções que passam a disputar mercado, e as milícias se oferecem como um antídoto, né, no começo dos anos 2000, para evitar que os grupos da Zona Norte, Centro e Zona Sul, que dominavam os morros, fossem para a Zona Oeste inicialmente. E as milícias são esse controle armado para evitar a expansão desses grupos para essa região. E, ao mesmo tempo, vira um modelo bem sucedido, né, de controle e de poder e de construção de uma autoridade territorial a partir do discurso da guerra contra o crime, contra o tráfico. E isso, de alguma forma, é celebrado, né, também na cidade, porque esses bairros, algumas vezes, algumas pessoas se sentem mais seguras, né? É a violência como solução, né? Que está presente, né, na ditadura também. E eu queria voltar a essa expressão, acho que muito elucidativa, que o Marcos usou no começo da nossa conversa, que é isso, né? Ditaduras demoram a morrer. E o que a gente vê na ascensão do bolsonarismo, né, é essa tentação autoritária de volta, e de volta com o que a ditadura teve de pior, digamos assim, né? Se é que a gente pode estabelecer alguma gradação, né, na violência ditatorial, mas é que são justamente os herdeiros dos porões, digamos assim, né? Que é um pouco o que retrata também, um pouco não, é o que retrata o filme Missão 115, aquela linha dura
que resistia à abertura, né, que resistia à transição de volta à democracia e promoveu atentados terroristas. Isso tudo a gente vai ver nesse ideário bolsonarista, digamos assim. O próprio Bolsonaro, né, no começo da carreira militar, teve aquele envolvimento dele com um plano terrorista, enfim, foi julgado depois e inocentado pelo Superior Tribunal Militar. E aí, mas eu queria, Marcos, te perguntar exatamente sobre isso, quer dizer, esse traço da violência tão forte, né, que volta, essa tentação autoritária que volta nesses herdeiros dos porões. Quer dizer, como isso é possível? É por causa dessa transição imperfeita da ditadura para a democracia que você mencionou, ou que outros fatores levam a isso? Tem duas coisas que a gente tem que tirar de lição. A primeira é, a democracia nunca está ganha. Ela precisa ser conquistada a cada dia e ela precisa se renovar para poder se manter. E a segunda é, o perigo autoritário nunca está afastado. Onde tiver democracia, o risco autoritário vai estar presente. Né? Isso que você mencionou, Cristina, é muito importante, porque eu não sei se quem está vendo a gente agora, antes de ver o filme, se todo mundo tem clareza de que, na década de 1970, teve dois movimentos muito importantes. O primeiro foram duas crises do petróleo, né, em 1973 e 1979, e uma crise da dívida brasileira a partir de 1980. Esses fatores econômicos foram fundamentais para que a ditadura não conseguisse continuar, juntamente com o quê? Com um movimento popular em prol da redemocratização que foi se fortalecendo. Então, essas duas vertentes é que fizeram isso. Mas, mesmo assim, havia setores importantes dentro das Forças Armadas que achavam que era possível manter a ditadura, né? Mesmo nessas circunstâncias desfavoráveis. E essas pessoas são as pessoas que estão ao lado de Bolsonaro, né? São pessoas que fazem parte da chamada linha dura, né, das Forças Armadas. E que são pessoas que estiveram, vamos dizer, num papel secundário, escondidas, que estiveram em uma posição que não era uma posição de destaque nem de organização. Então, essas forças autoritárias, elas ficaram dispersas durante muitos anos, porque justamente nunca tiveram uma candidatura eleitoral, presidencial, que pudesse aglutinar todas essas diferentes vertentes do autoritarismo. E Bolsonaro representou essa confluência de forças autoritárias, porque ele também conseguiu convencer uma parcela que não é necessariamente autoritária da população brasileira, não é metade da população brasileira que é autoritária, de que ele era a única alternativa ao sistema, porque o sistema estava ali simplesmente para se beneficiar a si mesmo. Então, acho que tem duas coisas, Cristina, importantes nisso, né? A primeira, a gente nunca pode subestimar o risco autoritário. Uhum. E a segunda é que, como democratas, temos de fazer autocrítica. Nós temos de dizer, olha, nós tínhamos de ter reformado as nossas instituições quando junho de 2013 nos mostrou que elas não estavam funcionando bem. Sabe, acho que as duas coisas ao mesmo tempo a gente tem que considerar. Eu acho que você me dá uma excelente deixa para eu abordar exatamente um ponto com o Bruno, que, de certa forma, explica esse fortalecimento das milícias, que é justamente o vácuo de segurança nas grandes cidades, né? E esse vácuo de segurança que permite também esse discurso autoritário da direita, da extrema-direita, né, de vir com a solução fácil do bandido bom é bandido morto, né? Justamente porque a democracia não tem sido capaz, por exemplo, né, de prover essa segurança para a população, né, que é uma aspiração mais do que legítima de qualquer cidadão. Então, Bruno, eu queria te perguntar exatamente isso, quer dizer, esse vácuo ou essa incapacidade da democracia, né, de dar uma solução, né, de segurança com respeito aos direitos humanos, isso favoreceu também a ampliação do poder das milícias? Quer dizer, isso faz com que a sociedade, digamos, tolere, né, essa atuação marginal, de um poder marginal, digamos assim?
Sim, eu acho que essa sensação de medo acaba sendo um elemento poderoso para a produção de autoridades populistas que oferecem a solução, né, para esse problema pelo discurso da guerra. É interessante, ao mesmo tempo, como isso vem num contínuo histórico, né, importante e relevante, principalmente nas milícias. Na milícia, o caso do Rio de Janeiro é bem curioso, porque tem várias ligações relevantes, justamente com essa turma da linha dura da ditadura militar, que vem retomar e assumir o poder nos tempos atuais, né? Esse pessoal que trabalhava no SNI nos anos 80, muitos deles, quando vem a reabertura democrática, eles passam a trabalhar como seguranças de bicheiros, né? Ou com o próprio jogo do bicho. É o caso do Dr. Luizinho, que era um policial que atuava na Casa da Morte, atuando no DOI-CODE, o próprio Fred Perdigão, né? Que foi um dos responsáveis pelo atentado do Rio Centro, citado no filme e detalhado no filme, ele vai trabalhar junto com o capitão Guimarães, que vai se tornar, que vem do Exército, participa da luta contra a guerrilha, vai se tornar um dos maiores bicheiros do jogo do bicho e, junto com o Fred Perdigão, vão criar a Escuderie Lecoq no Espírito Santo, que vai tornar o Estado do Espírito Santo um dos mais violentos do Brasil ao longo dos anos 80 e 90, né, a partir da construção dessa máfia. E vai, ao mesmo tempo, atuar junto com o Anísio, em Nilópolis, trabalhando o Luizinho e o próprio Perdigão na segurança do jogo do bicho lá na região, desdobrando em grupos de extermínio e desdobrando em toda essa guerra que passa a ser travada contra os criminosos comuns. Depois que a guerrilha é derrotada, se refaz o discurso e se encontram novos inimigos para lidar e construir e fortalecer essas autoridades guerreiras, com o negro, pobre, morador de favela sendo como o grande causador do medo, né? Nos anos 80, o Brizola e o Darcy Ribeiro, de alguma maneira, tentam provocar ou direcionar o debate para um outro lado. O próprio Darcy Ribeiro fala: a favela não é o problema, tem que ser vista como uma solução, o Estado tem que chegar lá de outras formas, abrir as janelas e não transformá-los em inimigos, né? Mas é um discurso que sai derrotado. O discurso da guerra, das operações, do caveirão e dos massacres e tudo mais, é que faz com que as pessoas se sintam aliviadas, parece, né? Um bandido a menos no mundo, o mundo, como se assim o mundo ficasse mais seguro. É uma ideia muito sedutora e que vem mantendo esse discurso autoritário sempre forte, né? Eu quero agora trazer o nosso debate, né, para dar um salto aqui, digamos assim, e chegar no 8 de janeiro com aquela explosão, né, de violência, enfim, todo aquele espetáculo tétrico que eu acho que assustou todo mundo, né? A gente já tinha tido, digamos assim, uns ensaios anteriores com os atos terroristas também na noite da diplomação do presidente Lula. Depois teve aquele plano descoberto próximo ao Carnaval de um atentado perto do aeroporto de Brasília, e aí tudo explode no 8 de janeiro, né? Com esses componentes, né, do terrorismo, que é do que o filme trata, com os atentados à bomba, né, do começo ali dos anos 80, né, e com o próprio envolvimento do Bolsonaro no começo da carreira militar também, como eu já mencionei. Eu queria te perguntar, Marcos, como é que você viu aquela explosão de violência do 8 de janeiro? O que aquilo representa para você? Existe um método na maneira de proceder de Bolsonaro e da extrema-direita. E esse método é o caos. Nós temos um presidente que passava o tempo inteiro desacreditando as instituições, especialmente as instituições democráticas, e você tem uma estratégia, que é a estratégia de produzir o caos da maneira mais violenta possível. No filme que virá na sequência, fica muito claro que quem planeja a explosão de bombas é a linha dura da ditadura, né? Ou seja, quando você produz o caos, as pessoas, qual é a primeira reação? É pedir ordem. Ou seja, é pedir para que uma mão forte faça uma intervenção, não importa que custo, né? Então, essa é uma tática, que é uma tática muito antiga da extrema-direita. Produzir o caos para oferecer a ordem, ou seja, oferecer a solução
para o problema que ela própria, extrema-direita, criou, certo? No caso do 8 de janeiro, eu acho que isso mostra que essa extrema-direita tem divisões. Da mesma maneira como a gente vê no filme que existe uma divisão entre aqueles que queriam prolongar a ditadura e aqueles que achavam que não tinha condições de manter a ditadura, senão a um preço de autodestruição do país, isso se revela no 8 de janeiro. Que essa parcela da extrema-direita que cometeu essas atrocidades no 8 de janeiro é uma parcela que quer o golpe já, que não quer esperar eleições. E, para isso, estava querendo justamente não só produzir o caos, mas dessacralizar as instituições. Quer dizer, mostrar para as pessoas que as instituições democráticas são apenas prédios e que as pessoas que têm mandatos, que têm cargos, que são escolhidas, são apenas pessoas. E quando você faz isso, você diz, olha, isso aqui pode ser destruído com um piscar de olhos. Ou seja, um ato de vandalismo, de violência e uma atrocidade são capazes, de fato, de mudar tudo. É isso que essas pessoas performaram, é isso que elas mostraram e encenaram ali naquele momento. Por isso também é que é importante a gente ter clareza de que esse movimento foi derrotado, porque ele não foi capaz de ter a resposta que essas pessoas esperavam, ou seja, que as Forças Armadas fossem fazer uma intervenção, que o país inteiro fosse se sublevar contra a ordem democrática, não teve esse resultado, mas isso não significa que o perigo da extrema-direita e do autoritarismo foi afastado. E nós temos, neste momento, uma oportunidade de reunir todas as forças democráticas para isolar quem quer destruir a democracia. E nós não podemos perder essa oportunidade em que todas as pessoas estão vendo o risco que representa esse tipo de projeto, né? Então, eu tenho, sinceramente, a esperança de que a gente consiga, nesses próximos meses, esclarecer quem financiou, quem cometeu os atos de vandalismo e atrocidade, não só contra os prédios e contra as pessoas, contra as instituições, que essas pessoas sejam responsabilizadas e que a gente possa saber até onde vai essa organização. Bom, a gente já está caminhando para o final, mas antes eu queria, Bruno, que você desse para a gente uma perspectiva, né, do que vai acontecer com as milícias, né, com esse verdadeiro poder que se estabeleceu, principalmente no Rio de Janeiro, mas a gente já vê a mesma maneira de operação em outras cidades, né, e claramente são organizações que estão fortalecidas, né? A gente chama às vezes de poder paralelo, mas a gente sabe também que elas têm conexões, né, atuam por dentro do aparelho de Estado. Eu queria que você desse para a gente uma perspectiva, né, assim, do tamanho desse... É mais do que um problema, né, que a gente tem, né? Na verdade, um desafio que a democracia tem de enfrentar esse poder das milícias. Eu acho que o poder das milícias e do crime e do dinheiro que o crime movimenta é um desafio muito grande, de uma forma geral. O tráfico também é uma economia muito lucrativa. Hoje ela já está numa fase diferente, onde esse dinheiro está entrando na economia formal, está sendo esquentado, está influenciando em políticas públicas, elegendo políticos, participando da sociedade de uma forma geral, e são desafios enormes. Claro, no Rio de Janeiro o desafio ficou ainda maior depois dessa eleição de 2022, com a reeleição do Cláudio Castro, que já vinha, de alguma forma, administrando o problema de forma leve. Eu acho que foi uma sinalização hoje da força que esses grupos têm nos territórios e da legitimidade política que esses grupos foram ganhando. E isso acontece aqui em São Paulo também, de outras formas. Hoje você tem a força desse dinheiro da atividade criminal muito mais relevante do que era 20, 30 anos atrás, em uma economia onde o emprego está acabando,
onde você não tem perspectiva de ganhar dinheiro ao mesmo tempo que o dinheiro se torna cada vez mais importante para a vida em sociedade. Como é que você vai fazer para ganhar dinheiro? Quais são as oportunidades? O crime e a gestão criminal por esses grupos ganham uma nova relevância. São governos de um mundo econômico muito pujante, mais forte até ou em crescimento, enquanto o mundo formal está em decadência. Então, eu acho que o desafio é muito grande. É muito, até pela capacidade de financiar o poder que hoje esses grupos têm. Para a gente encerrar, Marcos, eu queria te perguntar qual é o futuro do bolsonarismo. O que a gente pode esperar no seguinte sentido, né? De que maneira ele vai se articular? O que a gente pode esperar da atuação dessas forças de extrema-direita, né, para o futuro? E de que forma a democracia deve se preparar para combater o extremismo? Cristina, essa é a grande questão. Eu acho que a primeira coisa para a gente estabelecer é que nem todo mundo que votou em Bolsonaro é de extrema-direita. Né? A extrema-direita do Brasil é importante em termos numéricos, em termos do eleitorado, mas ela não alcança nem de longe os 49% dos votos que Bolsonaro teve, certo? Ela é muito menor. Por que ela é tão poderosa? Porque a extrema-direita hoje, ela domina o campo da direita. Então tem uma identificação entre a extrema-direita e a direita. Então, muitas vezes, quando se chama as pessoas de conservadoras, por exemplo, sem especificar o que está se falando com conservadorismo, é tudo o que o Bolsonaro e o bolsonarismo querem. Porque é essa identificação que é fundamental para eles dizerem, olha, não tem diferença entre a direita e a extrema-direita. Então, hoje, a extrema-direita hegemoniza o campo mais amplo da direita. E dentro da extrema-direita há divisões, né? Há a turma do golpe já, há a turma do golpe quando for possível, há a turma do golpe pelas eleições, ganhando eleições, e o Bolsonaro, ele coloca um pé em cada uma dessas canoas, como se ele representasse a direita, entende? Então, é muito, muito preocupante. O que é necessário é que surja, pelo menos, uma direita democrática capaz de disputar com o Bolsonaro a hegemonia pelo campo da direita. Né? E que essa direita democrática, quando se tratar da defesa da democracia, se una à esquerda para combater o autoritarismo. Bom, assim a gente chega aqui ao fim do nosso debate. Eu quero agradecer imensamente as contribuições valiosíssimas do professor Marcos Nobre, do jornalista Bruno Paz Manso, que nos ajudaram a entender, a refletir sobre essa complexidade do Brasil nesse momento tão importante de reconstrução. Muito obrigada aos dois e eu agradeço especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Você fica agora com o filme Missão 115, de Silvio Darim. Boa noite, até a próxima.